Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas esse aqui é para rapidinho, para o vídeo não ficar muito extenso. Fazer mais um complemento, né, para falar sobre Nimrod, né, porque é preciso a gente entender, né, a raiz da idolatria, né, como começou a idolatria, né, que nós falamos aí que está incluído na dispensação, na terceira dispensação, que é a dispensação do governo humano. Tá bom? Preste atenção, hein? Gênesis 6, quando as pessoas começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus repararam na beleza das filhas dos homens e tomaram para si aquelas que lhes agradaram. E o Senhor disse: o meu espírito não continuará com o homem, visto que ele é todo mau. Ele só viverá até 120 anos. Naqueles dias havia gigantes. E mesmo depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, os filhos que lhes nasceram foram heróis de grande fama, conforme nos falam os relatos da antiguidade. Então, Nimrod era um desses valentes deste casamento de filhos de Deus com filha dos homens. Então, quem fala conosco hoje? Quando estava na estrada, chegando perto de Damasco, Paulo dizia: por volta do meio-dia, de repente brilhou ao meu redor uma luz. Tem aqui um homem físico aqui? Jesus de Nazaré está aqui? Não, uma luz muito forte que vinha do céu. E eu caí no chão e ouvi uma voz dizer-me: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Quem é, Senhor, que está falando comigo? Perguntei e ele respondeu: eu sou o quê? Aquele Jesus que você viu falar, de Nazaré. Entendeu? Só que agora eu sou uma luz, eu não sou um homem físico a quem você está perseguindo. Os homens que estavam comigo viram o quê? Viram um homem físico? Viram a luz. Mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. E eu perguntei: que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse: levante-se e entre em Damasco, e lá dirão o que você deve fazer. Entendeu? Presta atenção. E eu fiquei cego com a luz intensa e tive que ser levado para Damasco pelos meus companheiros. Presta atenção. Então nós somos guiados até os dias de hoje. Só que uns preferem ser guiados ainda pelas serpentes. Mas nós que entendemos a graça de Deus, seguimos a luz divina. Pai seja convosco. Esqueça de comentar os nossos vídeos e assistir nossos vídeos, né? Se inscrever, se ainda não é inscrito, compartilha com outros. Você já é inscrito? Compartilha com outros para os outros se inscreverem, compartilhar, entendeu? E todos vocês começou a ver o vídeo, ó, vamos curtir, né? Vamos curtir os nossos vídeos para nós juntinhos crescermos na graça e no conhecimento da palavra de Deus.
Então, o que falar mais sobre Nirod, né? Esta raiz da idolatria para a gente captar, né? Eu anotei algumas coisinhas, né? Diz assim, ó, Nirod primeiro significa o quê? Revelar-se, né? Então, revelar-se. Revelar-se em quê? Em ser o opositor, né? Em ser o Satanás. Satanás é o opositor, aquele que se opõe, né? Aos propósitos de Deus. Lembra lá que quando Jesus estava ali na conversa com Pedro, né? Despedindo ali, falando sobre as coisas, e Pedro quis dar um de bambambam, não, eu estou contigo, você não vai lá para Jerusalém, não, vai para Jerusalém, não, quem quer te matar faz você. Que Jesus falou para Pedro? Arreda-te de mim, Satanás. Então, Satanás quer dizer opositor, você está se opondo ao propósito, entende? Então, voltando lá, né, sabemos que Nirod ali querendo construir a Torre de Babel, ele estava querendo se opor, né? Ele estava sendo Satanás, sendo opositor, porque ele queria ser o quê? Ser Deus. Mas ele não queria ali fazer a Torre de Babel para chegar a Deus, né? Ele reuniu o povo para falar, né, que queria chegar ao céu, mas na verdade o que ele estava buscando era a glória de Deus, né? Ele queria ser o bambambam, né? Aquele que todo mundo ali idolatrava, não, ele que é o, né, que nos levou ao céu, entende? Vê a diferença? Então presta atenção. E até hoje, né, há esse sistema, né, idólatra, né, que na verdade fala de Deus, né, fala dos céus, mas na verdade eles querem ser o intercessor, mesmo lendo, né, sabendo que Cristo, né, foi o único mediador entre a terra e o céu, mas o sistema que a raiz vem de lá, de Nirod, né, é assim, não é verdade? Aí vocês venham para cá, porque aqui que eu tenho a verdade, aqui que tem a salvação e tudo, entendeu? Ignoram a palavra, né, de Deus, né? Efésios 2:8, pela graça sois salvos, já sois salvo, né? Mas o que o sistema chama você para o quê? Para se salvar, né? E aí você ainda tem que pagar o preço, né? Se anulando a graça de Deus na cruz, né? Que já foi o Cordeiro Santo que já pagou o preço. Tá entendendo o sistema opositor? Presta atenção. E a idolatria, né? Não começou nem em Nirod, começou na mãe, né, de Nirod, porque ela era tão idólatra assim, né? Ela admirava tanto o filho e ela tinha ciúmes e tudo com as namoradas dele, ela ficava vigiando e tudo, a ponto, né? Eu tô fazendo assim um resumo, gente, que não dá para falar, né, esmiuçar muito, né? Então ela amava tanto ele, idolatrava tanto ele, que chegou ao ponto, né, que foi ela que matou, né, o seu próprio filho, Nirod, né, e porque ela estava grávida dele, e para que ele tinha uma namorada e tudo, e coisa, ele ficou revoltado com ela, né, porque ele queria, né, fazer a família e tudo, mas ela já estava até grávida dele e tudo, que se relacionava com ele, ela amava ele, idolatrava e tudo, e ela matou ele, mas pôs a culpa, né, parece que me falha a memória, em Sem, né, no irmão dele. Então, pôs a culpa, né, e fez aquele estardalhaço todo, mas na verdade ela era muito idólatra, ela queria ir só para ela, né? E ele teve a história que ele foi despedaçado, mas bem, mas a intenção aqui é a gente saber, né, a raiz da idolatria. Então eu anotei alguns versículos, né? Não vou passar, de repente eu passo um só, dois, não vou botar todos os versículos aqui, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo, mas aí eu vou falar a referência e vocês acompanham aí, tá bom? Presta atenção, hein? Então eu escrevi assim, ó, Adão, para vocês entenderem o meio, né, o começo, meio e fim desse raciocínio, para a gente entender da onde veio, né, essa idolatria. Adão teve o que? Seu filho. Tivemos que ir lá atrás para entender, né? Então vamos entender aqui. Vocês começam abrindo a Bíblia de vocês, depois lê, vai anotando para ler depois, né?
E Gênesis 11, versículo 31, 32, né? Ali quando Abraão nasceu, vai entendendo, quando Abraão nasceu, Terá tinha o quê? 80 anos, né? Então, se Nimrod matou Terá, foi o quê? Contemporâneo de Abraão, né? Por quê? Porque no versículo, se me falha a memória, eu vou daqui ver, acho que é Gênesis 11 ainda, né? No versículo 31, diz que Terá já tinha o quê? Já tinha nora, né? Porém, a nora dele tinha menos que 100 anos, porque quando ela teve Isaac, aquela história, né, que ela já era, né, bem chegada na idade, mas Isaac ainda não existia, então era nova, mas já tinha a Sara já não era nem Sara, era Sarai, né? Sarai, né? Então tá, acho que se vocês vê lá na referência, Gênesis 12, versículo 10 a 13. Então, eu botei assim, não, Sara, da onde Deus te garante, né? Não saia da onde Deus te garante a vitória, né? Não saia da onde Deus te garante a vitória. Por quê? Porque me parece que nesta passagem, que, né, daqui a pouco eu vou rever, né, foi mandado, né, aquela família, pai de Abraão, ir para o quê? Para o quê? Para Canaã, né? Mas depois a gente lendo a história, que não dá para ler, eles foram para o Egito, né? Teve uma coisa assim, né? Presta atenção. Então, nós temos que garantir sempre a fé em nós. Quando Deus mandar fazer uma coisa, fazer pela fé de Hebreus 11, 1, né? A fé é a certeza das coisas que nós não estamos vendo, mas nós temos a certeza, né? Então, porque manda ir para um lugar, eles viram ali, né? Como tem mais para frente na Bíblia, né? Josué, né? Também mandou os espias, né? Para poder ver, não confia, né? Se Deus mandou, né? Fé é isso, é ir na certeza que deu tudo certo, né? Então, preste atenção, porque senão pode ser aquele propósito pode não dar certo, mas a culpa não é de Deus, a culpa é nossa mesmo, né? Que o próprio povo volta para o Egito, né? Então, eu botei aqui, não saia da onde Deus te garante a vitória. Tenha fé, né, de Hebreus 11, do versículo 1 ao 6. Não saia o quê? Da visão. Nós não temos que sair da visão. E a nossa visão aqui, o nosso propósito de que nós estamos estudando, é para entender esta aliança eterna. Esta aliança já estabelecida na cruz, que Jesus falou, está consumada. Da qual, né, esse sistema que vem de Nimrod não aceita, né? Não aceita, assim como os judeus, né? Não aceitou Jesus como o Messias esperado. Né? E até nos dias de hoje estão esperando um outro Jesus, né? que esperam ele, um rei que há de vir, né? Eu vejo muito essa expressão onde eu me encontro, o rei que há de vir. Então, o rei que viria para os judeus já veio, né? Então é isso, preste atenção. Então nós temos que entender. Porque quando a gente paga, porque quando a gente sai da visão, né, a gente paga o preço. A gente pode pagar o preço de muitas coisas, de costumes, né, de povos. A gente acaba acostumando, né, com coisas erradas, né, com tradição, com culturas de outros povos, né, coisas que não tem nada a ver, como o povo de hoje vive de costumes de tradição de judeus. Não somos judeus, né? Não somos de Israel, né? Então acaba pagando o preço de vícios, né, diversos, não é verdade? Culturas terrenas de adoração a deuses estranhos, né? Então a gente acaba às vezes pagando preço, muito preço. Então a gente tem que entender a visão. Nimrod veio da linhagem de Caim, sabemos, né? Semente o quê? De desobediência, né? Então conta que ele fez o que? Parte o que? Do cruzamento dos seres do ar. Agora vocês têm que prestar atenção. Dos seres do ar com os humanos, né? Presta atenção. Está em Gênesis 1, versículo 26, diz assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, quando fez o homem, né?
não, né, que Deus criou, né, tudo que existe na terra. Mas aqui em Gênesis 1:26 fala o quê? Façamos, né? Porque os filhos de Deus tiveram o quê? Participação, na verdade, o quê? No princípio da construção do ser de barro, entendeu? Então, o homem se tornou o quê? Alma vivente, né? Se tornou alma vivente, tá, né? Vivente. Então, e era o quê? Guiado por os filhos de Deus. A alma vivente ficou sendo guiado pelos filhos de Deus, né? Aquele que foi criado ali no Jardim do Éden, como tem aquela história de Adão e Eva, que não foi só um casal que foi criado, mas ali fala, né, que ouvia, Deus ali ouvia, tomava conta, olhava, né? Ele sempre tinha ali guiando eles. Aí deu um momento que Deus não estava, e o que acontece? Eles ouviram o quê? A serpente. Então eles eram guiados. E aí foi Eva guiada pela serpente, né? A serpente é uma metáfora, né, de outro ser, né, que rondava por ali. E tá lá em Gênesis 3, versículo 4, e também em Gênesis 3, versículo 13, né, onde a Eva fala que a serpente que enganou ela, né? A serpente que falou com ela e que enganou ela. Então, lembrando que Caim foi o que? Amaldiçoado, mas foi protegido, né, da pena de morte, né? Porque Deus, ele tem os propósitos deles. Então, o propósito dele é sempre consertar, né? Não é matar. Então, foi preciso consertar o DNA, né? Do qual aquele primeiro filho de Adão e Eva, né? Foi o quê? Desfigurado o DNA. Então, foi aí o propósito, quando falou, lá, acho que é Gênesis 3,15, quando falou que ele viria para pisar na cabeça da serpente, né, lá, que seria Jesus, né, que viria pelo corpo de uma mulher. Então, ali estava fazendo um propósito, né, da generalização, do resgate do verdadeiro DNA, né, do verdadeiro DNA. Mas Deus, como entra sempre em providência, lá na frente nasceu o filho deles, o Sete, né? Que daquela linhagem de Sete, dali veio a linhagem que se voltou para Deus, né? O verdadeiro DNA. E aí nós sabemos que a história, né, que foi de novo, né, misturado, mas vamos entender. Então, Abraão, né? Então Adão teve o seu filho, né, Sete, que era o que? Da geração, né, eleita, guiada, né, pelos seres viventes, né, mas do bem, não é verdade? Né, os seres da salvação. Ah, mas quem são esses seres? Aí vocês abrem em Hebreus 1, versículo 14, tá? Para vocês entenderem quais são esses seres da salvação. Então o povo da linhagem de Sete não eram apenas que alma vivente, né? Eles já não eram, então eles eram tricotômicos, né? Eles eram não só alma vivente, mas era tricotômico, corpo, alma e espírito. Então, daí os seres, né? Os seres invisíveis, mas que são reais, do qual nós vamos estar estudando sobre eles quando a gente chegar ali aqui na sexta, né, aliança, que é a graça de Deus, para poder entender a sétima, que é a aliança do reino, né? Então, daí os seres invisíveis, né, rebeldes, né, que eles estavam aqui desde que a terra estava um caos, né? Lembra, você estuda lá em Gênesis. Então, ele se manifesta, mas manifestaram e tiveram o quê? Filhos. Ele se manifestou, né? Tiveram filhos, né? Mas até hoje acontecem essas manifestações, até né, na época de Jesus de Nazaré teve várias manifestações, né? Que Pedro até não entendeu, né? Dizendo que era fantasma e tudo. E sabemos que durante toda a Bíblia, né, mostra aí os anjos, né,
veio ele falar com José, veio falar, né? Então, vem variedades, que não é o caso aqui, né? Para a gente saber que os anjos, os seres invisíveis, eles se manifestam de várias maneiras, né? Então, eles têm a origem própria, mas eles podem se manifestar. De repente, você encontra uma pessoa na rua, então ele não vai aparecer como na origem dele, né? Mas ele vai se manifestar como pessoas comuns, né? Para poder chegar até você. Então aparece os anjos são benignos e os malignos se manifestam o quê? Com o quê? Com intuitos, né? Com intuições, né? Tem intuições, às vezes você fala assim, vou para ali, não sei o quê, aí eu, não, vai para ali, não sei, né? Nós temos os anjos da guarda, mas esse não é o vídeo, né? Falaremos posteriormente sobre isso. Então, os anjos, né, tem revelações, né? Porque através, né, revelações na Bíblia, tem até uma parte que fala de Daniel, né? Sobre as orações de Daniel. Tem lá também, parece que Abraão, né? Também fala, enfim, tem variedade de passagem dos anjos, né? Então, que segurou o anjo, né? Para poder, que levava, tudo. Hoje em dia, o véu já foi rasgado. Esse é um outro vídeo, tá? Não temos os anjos mais como intercessores. Apenas eles são trabalhadores, tá? São ministradores. Hebreus 1, do versículo 5 até o 14, ali vocês veem isso. Então, Gênesis 6, versículo 1 a 4, né? Aqui entra o quê? A origem de Nimrod, né? Ele era um dos gigantes, né? Vocês vão ler essa passagem, que ele era um dos gigantes valentes que habitavam o quê? Na terra, né? Porque o Nimrod era filho de anjos com almas viventes, né? Eles eram dessa linhagem, da mesma linhagem de Caim, né? O ser, né? Foi lá e deu problema lá, aí a Eva pegou, foi, cantou para Adão e tudo, e ficaram todo mundo vendo que estava nu, entendeu? Presta atenção. Então, presta atenção. Então, ele era um dos gigantes valentes que habitava na terra. Foi idolatrado, primeiramente pela sua mãe, como eu já falei antes, né? Que vigiava ele, contei essa história. Então, já falei como ele foi morto, né? Porque ela matou ele por adoração. Então, teve o filho de Nimrod, né? Parece que é Cush, se eu não me falha a memória aqui, que eu nem esqueci de anotar. O filho de Nimrod que manteve. Aí agora essa parte vocês têm que prestar bem para concluir a visão, né, desse idolatria disso, que vem de Nimrod. Presta atenção aqui nesse final de raciocínio. Então, Nimrod que manteve a idolatria, né, como se fosse o bambambam, um deus, né, que os gregos, posteriormente, né, claro, já havia morrido, mas essa idolatria, né, foram de geração ali. Então, os gregos intitularam como o Deus Sol. Presta atenção, vocês vão entender agora. O Deus Sol, o Deus Solano, entendeu? Do qual é o mesmo idolatrado até hoje no sistema religioso, né? Com roupagem criada pelo Império Romano nos concílios de Niceia, né? Edificaram o culto ao Deus Sol, né? O que entra pela janela. O Deus Sol que entra pela janela. Por que eles fizeram isso? Para o povo adorar, né? Adorar um Deus pensando que é o outro. Preste atenção, hein? Por quê? Porque Jesus ele disse que ele era o quê? A porta. Entendeu? Preste atenção. Então, em Roma, né? Foi o quê? Constituído a adoração ao Deus Solano. Aí eles juntaram o útil ao agradável e criou o quê? O Mitra. Mitra é quem? O Deus, morto. Por isso que adoram em memória.
entendeu? Deus morto, para poder o povo não viver no Cristo vivo, entendeu? Presta atenção, para o povo ficar só no caminho do Deus morto, e não ir para o novo e vivo caminho, que é o Deus ressuscitado. Tá entendendo? Presta atenção. Então, às vezes, o povo pensa que está cultuando um, mas está cultuando o outro. Entendeu? Foi criado este Mitra, que é o Jesus, que é o Filho de Deus, de 25 de dezembro. Entende? Então, em datas, e então o povo chama-se sofisma, né? Assim, é uma verdade, né, que é mentira, e é uma mentira que parece verdade, entende? Então, uniu assim, pegaram a história do Filho de Deus, mas implantaram um outro, né? Um outro Deus que vem de lá de Nirod, que é o Deus Sol, né? É o Deus que entende, que chega ao céu sem o Filho de Deus, né? Sem Deus, aquele que está paralelo, aquele que quer ser Deus. Até criaram, né? Dali vem não tem esse chefe, né? Que é do Império Romano. Vocês entendem? Tá entendendo o que eu tô falando? Então esse Deus criaram um outro Deus mundial, né? Aí casaram a religião com o comércio e a política, né? Que foi assim que depois nós vamos fazer um vídeo falando sobre isso, o que Constantino criou, né? Aí ele veio de Constantino, né? Dali daquela época dos anos 300, o cristianismo, né? Aí criou-se o cristianismo. Então o cristianismo ficou paralelo ao mitraísmo, entende? Se confunde, entende? Presta atenção. Jesus, o Filho de Deus, né? O Filho de Deus, já vendo sobre isso, né? Por isso que disse em Mateus 7, do 21 ao 23, nem todo aquele que é religioso entrará no reino de Deus, né? O reino do Pai. Aí, mas eu fico maravilha no seu nome, eu fiz, curei, eu isso e tudo, mas era apenas religiosos, né? Adorando os deuses gregos, né? Os gregos começou a fazer as imagens, porque adotou essa idolatria e ainda casou fazendo os santos imagens para poder vender e tudo mais, tá? Presta atenção. Então é apenas coisinha assim para você estar entendendo mais ou menos, né? A gente pode falar mais para frente, fazer mais vídeos sobre isso, para estar esmiuçando, assim, tanto que tem muita coisa aqui para a gente entender. Hoje a gente tem que ir lá atrás, tem assim, puxar, entendeu? O meado da coisa. Tá entendendo? Presta atenção, hein? Aí mudou-se tudo na Bíblia, entendeu? O historiador Flávio Joséfo, estudem sobre isso, né? Que é o que contou, é os judeus que contou, né? Que é assim, historiador que, né? Mas principal, né? Principalmente da história dos hebreus, né? Então trouxe, né? Ao que ele era um judeu convertido realmente à graça de Deus. Então foi que ele conseguiu entender a visão, assim também como no ano de 1517, né, Martinho Lutero, né, ali por entender alguns tópicos, né, então que eram demais, vendiam terreno no céu, faziam coisa, então ele conseguiu, através de Martinho Lutero, tirar do cristianismo, né, 95 teses, 95 coisas. Principalmente, né, uma delas era isso, o povo comprava, ficava pagando, trabalhando a vida inteira para poder comprar uma Bíblia, para poder comprar terreno no céu, enfim, era muita coisa, tá? Presta atenção, hein? Então, através de Martinho Lutero, hoje você e eu temos acesso, né, a alguma coisa, porque até o culto, né, era em latim, para poder que as pessoas não entendessem. Né? Não entendesse. Então foi assim muita coisa para chegar até nós hoje, a luz do entendimento, né? A luz do entendimento,
Hoje, porque é o Espírito Santo, porque o homem ele não tem a menor vontade que você conheça a verdade, tá bom? Preste atenção. Então vamos finalizar apenas com um versículozinho para a gente fechar, tá? Vou deixar 2 versículos aqui para poder a gente estar entendendo, né, um pouco, mas os outros versículos vocês acompanham aí na Bíblia de vocês. E até o próximo vídeo, entende? E vamos compartilhar nossos vídeos, curtir, tá bom? Comentar, né? Compartilhar com outros para que entrem, né, na nossa escola diferente, tá bom? Preste atenção, hein? Então, conto contigo, já vai curtindo aí, tá bom? E até o próximo vídeo. Então, quem fala conosco hoje? Quando estava na estrada, chegando perto de Damasco, Paulo dizia, por volta do meio-dia, de repente brilhou ao meu redor uma luz. Tem aqui um homem físico aqui? Jesus de Nazaré está aqui? Não, uma luz muito forte que vinha do céu. E eu caí no chão e ouvi uma voz dizer-me, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Quem é, Senhor, que está falando comigo? Perguntei e ele respondeu, eu sou o quê? Aquele Jesus que você viu falar, de Nazaré, entendeu? Só que agora eu sou uma luz, eu não sou um homem físico, a quem você está perseguindo. Os homens que estavam comigo viram o quê? Viram um homem físico? Viram a luz. Mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. E eu perguntei, que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse, levante-se e entre em Damasco, e lá dirão o que você deve fazer. Entendeu? Presta atenção. E eu fiquei cego com a luz intensa e tive que ser levado para Damasco pelos meus companheiros. Presta atenção. Então nós somos guiados até os dias de hoje. Só que uns preferem ser guiados ainda pelas serpentes. Mas nós que entendemos a graça de Deus, seguimos a luz divina. Pai seja convosco. Se inscreva, deixe seu like.